estamos adentrando o tempo comum, este tempo de aprofundar toda a caminhada de Jesus, seus gestos, suas palavras, seus milagres, seus ensinamentos, encontros e desencontros. E neste mundo aparecem os santos de Deus, aqueles que se dedicam ao Evangelho. E falamos de Paulo, o grande que se converteu, o grande perseguidor que foi perseguido porque deu sua vida pelo Evangelho. Paulo, o grande evangelizador. Vamos entender a sua missão. No ano litúrgico, sobretudo no tempo comum, a Igreja nos presenteia com o testemunho de grandes santos de nossa tradição cristã. Eles permaneceram fiéis em tempo de perseguição. Paulo é um exemplo magnífico de conversão. Estava no martírio de Estevão e perseguia os seguidores do Nazareno. E Jesus o derrubou de sua prepotência. Nesse momento do ano litúrgico, podemos refletir sobre o perdão de Deus e sobre a necessidade de nossa conversão. Sempre é tempo de recomeçar, e a transformação do coração de Paulo ilustra com grandeza nosso ano litúrgico. Não existe cristão sem conversão. Para recordar o mistério cristão vivido em Paulo, nós celebramos duas festas. A primeira delas faz referência à sua Páscoa, celebrada no dia 29 de junho. A outra faz memória da sua conversão, no dia 25 de janeiro. A conversão de Paulo foi um evento tão importante que marcou de maneira significativa a história da humanidade, posta a evangelização dos não-judeus empreendida por ele. Por isso, para enfatizar esse acontecimento, Lucas, nos Atos dos Apóstolos, narra o episódio 3 vezes. A mais conhecida delas é o caminho de Damasco, retratado no capítulo 25, dos versículos 5 ao 16. Paulo era da cidade de Tarso, uma colônia do Império Romano onde havia uma produção cultural muito intensa. Seus pais, fariseus recém-chegados da Palestina, certamente se negaram a enviar o seu filho para estudar numa escola grega. E por isso, aos 14 anos, na sua adolescência, Paulo foi enviado a Jerusalém para estudar na escola de Gamaliel, uma das mais ilustres da sua época. E ali ele teve o primeiro contato com os judeus cristãos. Paulo, como um judeu, fariseu, conservador, nacionalista, ele via o cristianismo como um sério risco à ortodoxia e, inclusive, acreditava estar ameaçada a sobrevivência de Israel. Por isso, a comunidade nascente devia ser eliminada por meio da violência. Achando ser fiel às leis judaicas, Paulo colocou-se a serviço do Império Romano e recebeu autonomia para identificar, perseguir, prender e matar todos os que professavam a fé em Jesus, o Cristo. Foi quando, no caminho para Damasco, certamente em vista de perseguir cristãos, Paulo teve uma experiência com o ressuscitado que o abriu para a fé, impondo a si mesmo a missão de anunciar o Evangelho. De perseguidor, Paulo passará a ser um fiel seguidor de Jesus, intrépido pregador do Evangelho, e será conhecido mais tarde como o apóstolo das nações. Todavia, esse não foi um fato pontual. A conversão de Paulo foi um processo de amadurecimento da sua visão de Deus, das pessoas e do mundo. Por isso, minha gente, fazer memória da conversão de São Paulo é celebrar o chamado que Jesus faz a cada um de nós, de irmos ao encontro dele e de nutrirmos uma visão, um relacionamento mais amadurecido com Deus, com os nossos irmãos e com a natureza. Acima de tudo, é um convite a nós fazermos do Evangelho a luz que ilumina os nossos caminhos. A festa que hoje celebramos, da conversão do apóstolo Paulo, nos ensina que é do encontro com a pessoa de Jesus Cristo que nascem os verdadeiros discípulos do Senhor. Por isso, deixemo-nos tocar
pelos exemplos do apóstolo Paulo. E assim nos faremos grandes comunicadores da boa notícia de Jesus Cristo. Boa notícia que não é nossa, mas que Deus nos faz portadores dela para que todos encontrem no seu Filho esperança, paz, amor e fraternidade.